Um clássico destino de viagem e um fim de semana cheio de ação aguardam as equipes e pilotos. Há muito a se enfrentar aqui no treino livre do Desértico Bahrein. Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos sobre essa série Carreira aqui no modo Carreira do F1 25. Pessoal, estamos aqui então no nosso treino livre 1 do GP do Bahrein. Pessoal de P&D sobre as novas peças e estamos satisfeitos que elas se integraram bem no carro. Com um pouco de sorte você vai conseguir sentir a melhora, então teste elas um pouco. Bom pessoal, como o Jeff diz, né, a gente tem novas peças aí, novas peças chegaram pra gente, então nós temos uma pequena melhora para esse fim de semana. Acontece, a gente tem aqui a nossa gama de pneus disponíveis, né, que a Pirelli disponibilizou. Um monte, aqui ó, 4 gamas de pneu macio, uma de duro e outra de médio pra gente começar o nosso programa. Vamos começar então por aclimatação, vambora? Vamos ver se a gente consegue aí completar, né, toda a aclimatação de uma vez por todas. O programa de treino terminou. É tudo o que precisamos fazer agora. Volte para a garagem assim que puder. E bom pessoal, nós conseguimos aí 2 de 5 de aclimatação de pista, conseguimos 5 de 5 de estratégia de corrida. É a vontade que eu tenho de fazer mais de aclimatação, mas vamos ter que dar prioridade para o gerenciamento de pneus. Então vamos fazer e já já eu volto com notícias para vocês. Certo, teste concluído. Belo trabalho, com certeza. Conseguimos. Bom pessoal, voltando aqui para nossa sessão, ficou faltando apenas aclimatação, a gente conseguiu 5 de 5 de gerenciamento e estratégia de corrida. Vamos então aqui para aclimatação ver o que a gente consegue fazer. Infelizmente, chegou a hora da despedida, pois o treino livre terminou. Mas voltaremos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Bom pessoal, nós conseguimos a 5ª colocação no nosso treino livre 1 com o Bortoleto na 10ª posição. Os brasileiros mandaram muito bem hoje no treino livre. E como vocês podem ver, Max Verstappen fez a volta mais rápida com 1:34.0. Tendo essa a volta com pneu médio, né? Acho até estranho que pneu médio o cara fez a volta mais rápida, mas beleza. Lewis Hamilton ficou na 2ª posição com pneu macio, fazendo aí uma volta de 1:34.6, tomou bastante do Verstappen, 6 décimos. Carlos Sainz é o 3º, esse é o top 3. Alexander Albon em 4º, Alexander Albon tá levando essa Williams aí muito bem junto com o Carlos Sainz. Aí Matheus Brasil na 5ª posição, Esteban Ocon na Haas pela 6ª posição,
no caso, na 6ª posição pela Haas. André Kimi Antonelli na 7ª e tá aí o restante do grid, senhoras e senhores. Vamos então pro nosso quali. Bom, pessoal, nos nossos pontos de recurso, nós conseguimos aí um total de 502, sendo 300 pontos que a gente conseguiu. E bom, avançando aqui um pouquinho mais, nós temos nossas avaliações gerais. Nesse caso, a gente só aumenta a nossa experiência e aumenta um pouquinho lá na avaliação geral. Vamos embora então para a próxima sessão. O sol está se pondo e os motores começam a se aquecer. Está quase na hora de pisar fundo pelo tempo mais rápido e pela melhor posição no grid para a corrida de amanhã. Sem mais delongas, é hora da classificação para o Grande Prêmio do Bahrein. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso Q1, primeiro quali. Bom, pessoal, tá aí, o clima tá bem alto. Estamos numa pista barenita, numa pista no deserto, então 26 graus aí, que eu tô achando até meio frio para um deserto, né? Enfim, noite de deserto é assim mesmo. 35 graus a pista, tá até bem quentinha. E bom, nós temos os pneus disponíveis aqui, né? Pneu médio, pneu macio, vamos de pneu macio para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo logo nesse Q1. Pretendo fazer uma volta arregaçadora e é isso aí mesmo, vamos embora. Nossa posição caiu para a 20ª. Bom, pessoal, conseguimos aí o tempo de 1:32.6, o tempo que deu pra gente a 3ª colocação. Estamos aí a 6 décimos do tempo mais rápido, que é 1:32.0. Esse tempo ainda vai baixar bastante, né? O Max Verstappen fez aí 1:32.2, o Carlos Sainz 1:32.0. Possivelmente alguém vai chegar aí e vai baixar esse tempo ainda mais. Mas enfim, eu tô feliz com o resultado. Acho que a 3ª posição é uma boa por enquanto. E eu espero que a gente continue nessa colocação para a gente garantir pelo menos a nossa passagem para o Q2. Bom, pessoal, Q1 concluído. Lando Norris é o piloto mais rápido da sessão. Carlos Sainz na 2ª posição. Max Verstappen em 3º, esse é o top 3. E o tempo mais rápido foi de 1:31.8. Disse que esse tempo ia baixar, né? Oscar Piastri faz aí a 4ª posição. Antonelli, muito bem, o novato, 1:32.5. Né? Lembrando que agora essa é a pista que a galera já corria na Fórmula 2. Então já é uma pista mais familiar para os novatos, né? Especialmente ali para Matheus Brasil, Antonelli, Bortoleto, entre outros. Esteban Ocon aí em 7ª posição. George Russell em 8º. Tá o restante do grid completo para vocês. O Bortoleto, o Pierre Gasly, Isaac Hadjar, Nico Hülkenberg e Jack Durham são os eliminados da sessão. Olha aí o Hadjar, né? Destaque para o Hadjar, que é o nosso companheiro de equipe, e a gente passou supimpa, tranquilos aqui na 6ª colocação. Sendo assim, é isso, pessoal. Esses são os eliminados. Infelizmente, o Bortoleto foi um deles, mas vamos embora que a gente tem Q2. Bom, pessoal, estamos aqui na sessão do Q2. Agora já está um pouquinho mais tarde, já está bem mais de noite. E agora a temperatura da pista vai descendo, né? A temperatura vai descendo e a temperatura do ar também. Vai começando a ficar mais frio. Vamos usar um pneu macio novamente. E, enfim, pessoal, é isso. Vamos embora para a pista.
Bom, pessoal, conseguimos aí fazer novamente um bom tempo, com o pneu médio ainda por cima, 1:32.9, tempo que cedeu pra gente a 6ª colocação, tirando a gente da zona de eliminação. A gente estava muito perto de ser eliminado, e a gente ainda tem chance, se eu não me engano, de cair mais posições. Então vamos ver se a gente vai realmente passar pro Q3 ou não. Arrisquei tudo nesse pneu médio, já que a gente usou 2 macios até agora, um pro Q1 e um para a primeira volta do Q2. Pessoal, conseguimos passar pro Q3. Conseguimos, com muito suor, a gente passa pro Q3, pessoal. Olha a diferença do eliminado pro Matheus Brasil, P10. E bom, pessoal, exatamente isso que vocês estão vendo. Oscar Piastri foi o piloto mais rápido da sessão com 1:31.4, baixou bem o tempo. Carlos Sainz Jr. fez 1:31.9, Lewis Hamilton fez 1:32, marcando assim, fechando o top 3. E a gente tem Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Yuki Tsunoda, Lando Norris, André Antonelli e Matheus Brasil passam para o Q3. Os eliminados são Alexander Albon, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Lance Stroll e Oliver Bernal. Bom, pessoal, já estamos aqui na sessão do Q3, agora é aquele negócio, estamos com dois jogos de pneus macios novos para usar. Agora é só comemorar, pessoal. Vamos usar o primeiro jogo de pneu macio e já vamos sair para a sessão. Bom, pessoal, o Matheus Brasil faz 1:31.6, um momento muito histórico aqui pra gente. Matheus Brasil com a sua Vicarb vem para fazer 1:31.6, 4 décimos mais lento do que Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton, que por enquanto é o piloto com a volta mais rápida de 1:31.1, Lando Norris 1:31.3 e Matheus 1:31.6. Dá para melhorar bastante essa volta, creio eu. E bom, vamos partir para essa melhora aí agora. Vamos aqui trocar o nosso composto e já partir para a próxima volta. Espero que seja a volta definitiva. Vem, Matheus Brasil! Ele tá fazendo o tempo do balacobaco! Lá vem ele! Deu uma erradinha ali no final! Se ele não fizer essa pole, vai ser por muito pouco, Matheus Brasil! 1:38.44! É a volta da pole. Até o momento ele fez a pole provisória com a sua Vicarb. Se ele conseguir essa pole, vai ser a primeira pole da história de Matheus Brasil. Nossa, já pensou uma pole tão cedo assim para Matheus Brasil? No finalzinho ele tremeu na base ali e infelizmente errou. Era para ter sido uma volta melhor, bem melhor. Mas foi isso aí. Esperamos que tenha sido a volta da pole. Chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com um grande prêmio. Bom, pessoal, fizemos a pole position do GP do Bahrein.
Essa é a pole position, pessoal. Q3, nossa primeira pole position de Matheus Brasil. Nesse momento, o Brasil fica de pé. Matheus Brasil faz sua primeira pole na Fórmula 1. Ele faz sua primeira pole na Fórmula 1, uma pista que ele já conhecia. GP do Bahrein. Fez 1:38. Um tempo lindíssimo de Matheus Brasil, lindíssimo. Contra 1:31 de Lewis Hamilton, 1:31 de Max Verstappen, só mudou ali nos centésimos, então a diferença do Verstappen para o Hamilton é de 4 centésimos, algo bizarro. Lando Norris o quarto, George Russell o quinto, Carlos Sainz Jr. o sexto, Oscar Piastri o sétimo, Charles Leclerc o oitavo, Yuki Tsunoda na nona posição, apenas na nona posição. Yuki Tsunoda, é bom a Red Bull ficar de olho nisso, hein? Matheus a pole e Yuki Tsunoda o nono, com a Red Bull. Talvez a Red Bull fique de olho nisso. Bom, André Antonelli fecha na 10ª posição. Então é isso, pessoal, vamos embora para a corrida. Bom, pessoal, nas nossas avaliações a gente aumenta bastante o ritmo, né? O ritmo aumenta muito, vai a 500 e a gente quebra a barreira da avaliação geral, hein? Lembrando que nossa meta de avaliação geral esse ano no caso dessa temporada, é de 75. A gente já tá bem encaminhado rumo aos 75 de avaliação geral. Quem sabe a gente não consegue uma margem, né? Mas enfim, vamos com um passo de cada vez. A gente tem aí um grande prêmio pela frente, largando da pole position. É muita pressão, sim, é muita pressão, mas vamos fingir que nada tá acontecendo e vamos levar essa corrida normal. Houve uma corrida contra o tempo em 2004 para preparar Sakir para sua estreia na Fórmula 1. Hoje, porém, a única corrida que importa é aqui na pista. Estamos no Grande Prêmio do Bahrein. A Fórmula 1 volta ao deserto neste circuito excepcional de 5,4 quilômetros. As 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem. Essa corrida pode ser estratégica, pois o circuito em Sakir é famoso por desgastar os pneus traseiros. Os pilotos vão ter que cuidar bem deles em algum momento durante o Grande Prêmio. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do emocionante treino classificatório de ontem. Castro se alinha na pole e Max Verstappen se alinha ao lado. Considerando o resto do grid, nós temos Norris, Russell, Carlos Sainz e Leclerc, Tsunoda, Antonelli, Albon e Esteban Ocon, Hamilton, Piastri, o Fernando Alonso e Berman, Doohan, Hülkenberg, Isaac Hadjar e Gabriel Bortoleto, Gasly e Lance Stroll marca o final do grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Ao meu lado hoje tem o ex-piloto de Fórmula 1 e ex-campeão mundial, Anthony Davidson. Eu falei que ia te dar moral na apresentação, né? Olá, Anthony. Então, Ant, você conhece nosso profissionalismo. A gente não costuma dar ouvidos a boatos, mas de vez em quando vale a pena ficar de olho. Nesse caso, parece que os rumores são verdadeiros mesmo. Parece que os boatos eram verdade, David. É aquilo. Fechou um contrato com uma equipe que vai ajudar a alavancar sua carreira. Legal. Mas o relacionamento com a equipe atual já não vai ser o mesmo. Ao deixar de receber informações privilegiadas, que é uma coisa que costuma acontecer logo de cara, você fica basicamente às cegas em relação ao desenvolvimento do seu carro. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. Bom, pessoal, dessa vez o Jeff foi bem mais cauteloso e o pessoal não entendia dos narradores ali, hein? Os narradores ali falando que tem suspeita de contrato, enfim, será que eles estavam falando da gente? Eu não entendi muito bem. Mas enfim, pessoal, já estamos alinhados no grid. Nossa estratégia vai ser essa, começando com pneu macio e depois trocando para pneu médio, que vai ser nosso maior stint, né? E, bom, tempo é o mesmo tempo, né? Em Bahrein não chove, então vai ser tudo na noite linda, né? Na noite lindíssima, com lua. E vai ser isso, pessoal, vai ser absolutamente isso. Eu tô pensando aqui se a gente usa pneu médio e duro, mas enfim, sei lá, melhor a gente usar
macio e médio mesmo, pra gente ter um stint melhor e tentar fugir nesse início. Eu sei que é uma estratégia bem parecida com a da corrida passada, né, no Japão, não deu muito certo, mas vamos apostar que dê tudo certo dessa vez, né, não tem como a gente não esperar que tudo dê certo, já que também o carro já tá, bom, aquela parte do MCI já tá toda modernizada, toda preparada, o carro já está todo pronto, então vamos esperar que o carro dê o máximo, né? Então vamos lá, pessoal. GP do Bahrein vai começar nesse exato momento, GP do Bahrein 2025. Largada boa, largada de Matheus Brasil, vamos com calma, vamos na cautela, Matheus Brasil. Olha aí, forçou. Vem Matheus Brasil com tudo para assumir a primeira posição. Ele que havia perdido ali a primeiro momento. Matheus assume a primeira posição, foi a melhor largada dele até agora. Boa, Matheus. Só manter. Matheus ali tentando evitar o máximo de conflito possível com seu próprio carro, tentando poupar pneu para que ele venha nas próximas voltas com muito mais potência, e a gente espera que o Max fique aí duelando com o Norris para sempre. Vai ser muito bom pra gente. E o Matheus reclama do force feedback de novo. Mais uma vez, problemas no force feedback, aí complica. Aí realmente fica difícil. Talvez eu tenha que pausar aqui para conseguir desbugar o force feedback. Para desbugar tem que ligar e desligar o volante. Então vou fazer isso agora, pessoal. Voltou o force feedback. Vem do Max em linha Verstappen. Matheus vai e defende. Defende muito bem, mas sai ali. Sai de frente, Matheus Brasil. Vem o Max Verstappen. Matheus aperta o Verstappen no muro. Olha que momento, senhoras e senhores. Matheus espreme o Verstappen ali no muro. Perdeu a paciência o piloto brasileiro. Perdeu a paciência, ele quer vencer. Teve um problema ali do force feedback. Agora voltou novamente. Com isso, pilotagem autorizada, dá pra gente voltar com velocidade máxima pra pista. Faz o melhor primeiro setor, Matheus Brasil. Agora como líder da prova. Será que ele consegue manter essa primeira posição? Vai ser uma pressão gigantesca. Eu acho que eu não vou dizer nem pressão da equipe, porque a equipe não espera que o Matheus faça isso com esse carro. Mas com certeza, olha aí o Matheus e o Cone. É Matheus, o Cone e o Verstappen, né? Impressionante. Mas espera-se que o Verstappen coloque pressão máxima no Matheus. Nossa, eu devia ter comido essa pizza, cara. Arrotando mais não poder. E vem o Matheus para encerrar. A segunda volta começar. A terceira. Vem para começar a terceira volta, Matheus Brasil. Tem que tentar fugir. Piloto brasileiro tem que começar a pensar em fugir. A condição dos pneus ainda está boa. Vem Verstappen com DRS, quase a móvel aberta. Vem Matheus, com seu talento. Vem para fazer um mergulho. A lá Daniel Ricciardo. Para ver se dá certo. Ele sai com a mesma tração do Verstappen. Pega o asa móvel do Verstappen. Vem Matheus Brasil, lado a lado com Vespa. Não se intimida, Matheus Brasil. Cadê a pressão? A pressão que o Matheus não suportou na Austrália, ele está suportando aqui. Lembrando a todos, é apenas a terceira volta. Tem muita volta ainda pela frente. Vamos ver se o stint do Matheus, o segundo stint, vai ajudar. Se vai ser um stint muito arriscado, muito pacífico para uma disputa tão acirrada com a Red Bull. A Red Bull deve estar impressionada nesse exato momento. O que esse menino está fazendo? Que é apenas a quarta etapa de Matheus. É a quarta etapa do Matheus na Fórmula 1.
e o cara já tá duelando por vitória. Com uma equipe que não nasceu para disputar vitória. Não porque ela não é capaz, mas sim porque ela foi criada para não disputar a vitória. E o Matheus está disputando a vitória como se fosse o RB21. Certo que esse é um carro que vem melhorando bastante, né? O Racing Bulls vem melhorando muito. Mesmo assim, não é esse o propósito. Estamos quase na hora da troca de Matheus vem tentando se defender. Joga de lado, joga de outro. Matheus defende muito bem de Max Verstappen com asa móvel. Ministro da defesa esse menino. Ministro da defesa, absoluto. Absoluto Matheus Brasil. Absoluto na liderança. É muito difícil manter essa liderança, mas ele vem conseguindo. E agora abriu espaço, abriu brecha Matheus Brasil, hein? Abriu a brecha, fechou de novo. Matheus força ali. Força para que ninguém passe ele. Belíssima defesa de Matheus Brasil ali. Belíssima. Belicíssima vitória contra o Verstappen ali, hein? Vitória na corrida não. Por enquanto não. Vamos ver se hoje vem a primeira vitória de Matheus Brasil. Comenta aí se você acha que vem. Vem George Russell agora junto com o Verstappen. É mais um para entrar nessa briga. Para entrar nessa farofada. Matheus vem tentando economizar RS. Isso aí é notável. Defende de um lado, defende de outro. Eu acho que agora não tem muito o que fazer. George Russell vem por dentro. Por fora, aliás. Tenta fazer a manobra. Matheus vem por dentro. Com a preferência. Para ficar com a primeira posição. Fica com a primeira posição. Ainda pega a asa móvel de George Russell. Gênio, gênio, gênio. Foi ótima essa asa móvel aí emprestada. Matheus tá cada vez saindo mais de frente, hein? Tá saindo muito de frente Matheus Brasil. Dá pra sentir muito bem isso no carro. Matheus Brasil consegue botar 1.2 pra cima de Maximilian Verstappen. Parece que o Verstappen ficou ali duelando com o Lando Norris, com o George Russell. Se deram mal. E agora Matheus está fora de perigo. Você vai entrar nos boxes nessa volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 7,9 segundos. Ok, nesse momento o Matheus Brasil está se preparando para parar na volta seguinte. Momento muito decisivo, muito importante da prova. Matheus vem pro canto sujo da pista para não dar vácuo para ninguém. Estratégia que quem acompanha ele há muito tempo sabe que é das origens. É essencial para a nossa estratégia. Novo objetivo que é se manter à frente de Max Verstappen. Uma maldade da Visa Cash App dar esse objetivo para ele, porque não sei se é um objetivo. Manter um piloto que tem um carro muito mais forte é muito melhor atrás de um novato, isso aí é complicado, né? Não é uma tarefa para qualquer um, a não ser que o Matheus realmente surpreenda. E é o que ele já tá fazendo a pole position e fazendo o que ele tá fazendo, né? É muito fazendo, mas realmente é muita ação. Extrema ação nesse exato momento. O Matheus tem que fazer uma parada muito rápida se quiser manter essa P1. Senão o Verstappen pode fazer um overcut pra cima dele. O Matheus tentando se defender do Verstappen. Missão fracassada. O Verstappen passou um pouquinho ele. Matheus Brasil para os boxes. Vai entrando nos boxes Matheus Brasil. Vamos ver qual vai ser o tempo ali de Matheus Brasil. Perfeita! Perfeita a parada da Vicarb. Vicarb agindo muito em equipe. 2.4. Essa foi nossa última parada. Não temos mais paradas programadas. Perfeito ali, o engenheiro fala com o Matheus Brasil sobre as paradas, sobre estratégia. Vamos que tem Bortoleto ali na frente.
Vamos porque tem Bortoleto. Será que o Matheus vai duelar com o Bortoleto ali? Vamos ver o que ele tem que fazer para upar esse pneu nessa volta de retorno. E tentar aquecê-lo. O Huckenberg tá logo ali na frente. Radiar nos boxes. Bortoleto vem para parar nos boxes e dá um pouco do vácuo de Matheus Brasil. Não para nos boxes, Gabriel Bortoleto. Vai ter disputa. Vai ter disputa, Matheus Brasil versus Bortoleto. Bortoleto assumiu a 8ª posição. Matheus a 9ª. Ambos estão nos pontos. No duelo Bortoleto Brasil, quem vence? Comenta aí. Matheus já pega o DRS do Bortoleto. Ativa o RS. Toma cuidado para não pegar o ar sujo do Bortoleto, sim o vácuo. Nisso o Matheus tem sido mestre. Opa, pegou ali o ar sujo do Bortoleto, Matheus, hein? Saiu um pouquinho ali de frente. Vem Matheus Brasil. Pra cima do Bortoleto. Vai fazer a ultrapassagem agora. Com asa móvel. O ritmo tá forte, mas esses pneus precisam durar até o fim. Vai tentar ao menos. Vem Verstappen atrás de Matheus Brasil. Verstappen e Matheus contra Bortoleto. Matheus vai protegendo o Bortoleto ali. De todo o mal do Verstappen. É a ajuda dos brasileiros. Os brasileiros se ajudando. Vem Matheus Brasil. Bem agressivo contra Max Verstappen e Bortoleto. Meu Deus do céu. Quase que os dois se bateram. Quase que o Matheus errou a frenagem ali. Vem pegando o vácuo do Bortoleto. Pegou a asa móvel. Conseguiu se defender do Verstappen com essa asa móvel aí do Bortoleto. Dos pneus agora, está tudo ok. Perfeito, Matheus Brasil mantém a ponta. Aliás, Lewis Hamilton tá na primeira posição. Eu acho que ele ainda não parou e vai fazer a sua parada para pneu macio. Que agora que o Matheus está com a estratégia de um stint mais lento contra o Piastri de pneu macio. Olha aí, Matheus vacilou. Vacilou, Matheus Brasil. Ele está pedindo para passar. Vem, Matheus. Retoma ponta. Retoma ponta, Matheus Brasil. Manobra espetacular. Incrível, Matheus Brasil. Incrível essa noite. Ele quer porque quer essa vitória. Será que ele merece? Comenta aí. Se o Matheus merece a vitória, ainda precisa amadurecer. Vê o Verstappen, faz a ultrapassagem, muito sucedida. Matheus vai protegendo um pouco dos pneus. E vem o Piastri agora, hein? Vem o Piastri de pneu macio para cima do Matheus Brasil. Com pneu médio e uma Vicardo. Matheus vai tentando usar ali o RS para ficar na cola do Verstappen. E pegar a asa móvel, creio eu. Vem pegando o vácuo, Matheus Brasil. Pega a asa móvel. Vem pra cima do Verstappen. Oscar Piastri 1:34.7, a volta mais rápida da prova. Vem o Verstappen, Matheus Brasil. Vem pra fazer a manobra e assumir a ponta. Toma a ponta do GP do Bahrein de novo, Matheus Brasil. É Matheus versus Verstappen. Matheus dá o lado de fora. Não quer nem saber. Ele quer manter essa ponta. Vem o Verstappen. Verstappen por fora. Matheus por dentro. Agora o Verstappen está na vantagem. Matheus assume a ponta novamente. O motor tá quente demais. Repito, o motor tá quente demais. Tente esfriar o carro um pouco agora. Oh, guys. Damn. Okay, copy. But I'm the hype of the car. I can't stop right now. O Matheus ali falando que não pode desacelerar porque está no meio de uma disputa, mas ao mesmo tempo diz que vai tentar. O motor está super aquecido, que o Matheus está levando o carro no limite e com isso pode dar problema. Então a equipe está pedindo para que o Matheus seja cauteloso na pilotagem, esforçar o carro e mantenha a temperatura do motor estável. Só que vai ser difícil, o Matheus não vai arregar
nesse duelo, nessa batalha. Ainda mais que tem Piastri e Verstappen logo atrás dele. Vai ser uma disputa difícil para o piloto brasileiro. Uma decisão quase que impossível. Matheus dá o lado de fora. Tenta pegar o lado mais sujo, mas menos ondulado. Passa Verstappen. Matheus pega o vácuo. Vem embalado, Matheus, para retomar a ponta. Vai ficar desse jeito. Opa! Matheus roda. Matheus roda. Matheus roda nesse exato momento. Matheus roda, cai lá para trás. Ainda recebeu aviso de colisão com o Ocon. Sem palavras. Matheus Brasil, infelizmente, ainda não está pronto. Tava com tudo ali, com a faca e o queijo na mão, distracionou por 1 milésimo. Isso já foi o suficiente. Agora ele pode completar essa missão aí à vontade. Excelente, você alcançou a meta. Mandou muito bem. Bom, o Matheus completou ali a meta de 132 graus. De qualquer forma, é um absurdo. A gente batalhou tanto, fazer aquela pole position. Não conseguimos nada. É o que o Matheus deve pensar nesse exato momento. Definitivamente. Oh guys, I don't know why the reason I am here. O Matheus disse que não sabe a razão por ele estar fazendo no GP do Bahrein. E realmente o cara perde muito a razão nesse momento. Porque não tem muito o que fazer, né? O Matheus ele tem que se ver numa situação de tô fora da zona de pontos, não tô pontuando. É Matheus pra cima do Alonso, parece que chegou no piloto espanhol. Acumulou 33% de bateria. Talvez dê pra sonhar com alguma coisa, pessoal. Talvez dê pra sonhar com alguma coisa. Seguro. Quase distraciona ali Matheus novamente. E esse duelo Berman e Alonso pode render alguma coisa muito interessante para o Matheus. Pode render uma coisa muito interessante para o Matheus. Distraciona ele de novo. Tá distracionando muito o Matheus Brasil. O Matheus com tudo. Tentou embalar ali para tentar fazer uma manobra bumerangue. Não deu muito certo. Vem Matheus para cima do Alonso. Arriscou tudo Matheus Brasil. Veio para a manobra para concretizar e assumir a 12ª posição. Não valeu nada, mas ok, alguma coisa. É sinal de que o Matheus está aí. Tentando compensar de alguma forma tudo aquilo que ele perdeu. Matheus teve a oportunidade de ganhar hoje. Não foi a vez dele. Não sabemos quando que o Matheus vai ganhar. O que importa é que ele esteja à frente do Isaac Hadjar, que é o seu companheiro de equipe. Matheus ativa ali o RS, a última volta. Vem Matheus para encerrar. Max Verstappen vence o GP do Bahrein. Matheus Brasil vai encerrar nessa posição mesmo. Por pouco não chegava na 11ª posição, Matheus Brasil. Verstappen vence o GP do Bahrein. Jeff ele fala para o Matheus trazer o carro para casa. Um desfecho muito dramático. E o piloto do dia é Oscar Piastri. Muito merecidamente. No fim, ninguém foi capaz de parar o homem. Vitória de Max Verstappen. Mais uma vitória na conta. Alguém aqui tá sentindo a pressão? Eu acho que não, hein? Chega uma hora em que você confia no seu desempenho, no carro que tá pilotando e na equipe.
É a receita perfeita para buscar grandes resultados no Mundial de Fórmula 1. Bom, pessoal, lá vem aí Max Verstappen com muito empoderamento, com muita vantagem, com tudo de bom, e as duas McLarens. Oscar Piastri na segunda posição e terceiro, Lando Norris. Essas são as equipes dominantes, né? O Matheus tentou incomodar, mas não conseguiu. Quer dizer, conseguiu incomodar, mas com certeza não conseguiu o seu objetivo final, que era o pódio. Matheus acaba caindo lá para trás, no final das contas consegue até ultrapassar o Alonso. E foi isso, Max Verstappen, Lando Norris comemoram aí juntos. Foi um final de semana repleto de emoções na Fórmula 1. Pode vir o próximo. Tô prontinho. É isso aí, pessoal. Max Verstappen vence 25 pontos. Oscar Piastri acaba aí fechando na segunda posição com Lando Norris. Esse é o top 3. Depois a gente tem George Russell, Carlos Sainz Jr., Alexander Albon, Lewis Hamilton, Andrea Antonelli, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Oliver Behrman, Matheus Brasil, que cai infelizmente aí para 12ª posição, Fernando Alonso, Jack Durham, Lance Stroll, Isaac Hadjar conseguiu ir para 16ª, Nico Hülkenberg em 17º, Gabriel Bortoleto em 18º, manteve a sua posição de largada, Esteban Ocon no final das contas acabou até fazendo a volta mais rápida e Charles Leclerc na 20ª posição. Bom, pessoal, aqui dando pulinho no Mundial de Pilotos, Matheus acaba ficando na 6ª posição ainda, né? Ele caiu para a 6ª posição, ele estava na 5ª antes desse GP. Enfim, estamos na 6ª, os únicos pontos que a VisaCashF tem são os nossos. Enfim, aí na tabela o Isaac Hadjar ainda não conseguiu pontuar, Durham, Lance Stroll e Bortoleto infelizmente ainda não pontuaram. E Nico Hülkenberg tem uns 10 pontos aí para Sauber. No Mundial de Construtores não tem nenhuma equipe sem pontos, até a Aston Martin está com pontos, a Kik Sauber, a Alpine, a Haas, a VisaCashF, muito bem pontuada graças a Matheus Brasil, a Williams, a Mercedes, Ferrari, McLaren e Red Bull muito plena, graças a Max Verstappen e Yuki Tsunoda, que tem feito um ótimo trabalho. Pessoal, nas nossas avaliações, infelizmente, a gente acaba perdendo um pouco ali da pilotagem, vai a menos 162, mas de resto a gente acaba ganhando, né? Experiência, atenção, ritmo, foco, e a gente acaba tendo um aumento aí na avaliação geral. Não tanto quanto eu gostaria, mas a gente tem um aumento. E é isso que importa, sempre aumentando mesmo que um pouco. No reconhecimento, a gente tem um aumento aí também, vamos a 50% e o Isaac Hadjar diminui, vai a 49%. Estamos ganhando essa disputa e é isso, né? Que bom, a gente está ganhando e acho que é lógico, a gente conseguiu uma posição muito melhor do que ele. Infelizmente não nos pontos, mas está aí. E aí nos especialistas a gente consegue, né, a unidade de força. A gente consegue... não, a gente não consegue análise em estratégia, a gente não consegue, vai a menos 40. No planejamento de materiais a gente consegue, especialista em teste de qualidade a gente consegue. E é isso, nossa evolução depois do fim de semana é esse. E bom, pessoal, agora nós vamos aqui no desenvolvimento de P&D, vamos dar uma olhada aqui numa coisa. Eu acho que teve peça que não chegou aí, ó. Falha no desenvolvimento da aleta secundária de asa, né? Nossas... Cara, tá bem difícil, é só eu que tô notando, cara, mas o desenvolvimento do carro tá bem mais complicado. Agora a gente teve conjunto de cabos que chegou, graças a Deus chegou o conjunto de cabos, cadeia cinemática ainda tem o cabeçote para chegar, na durabilidade a gente já tem a caixa de câmbio, materiais melhorados, falta teste de confiabilidade da caixa de câmbio, o MCI, o já pedi, ainda não chegou, né? O que ainda tá para chegar também é turbo, materiais melhorados no turbo, e enfim, essa peça aqui é bem cara. Vamos tentar melhorar, vamos tentar pedir aqui de novo a aleta secundária, mas vai chegar infelizmente para Miami somente. Para Miami a gente vai ter um pack bem bacana de desenvolvimento. Infelizmente não resta mais nada para a gente fazer, não tem mais uma peça com um desconto, senão creio que dava para a gente pegar mais alguma, mas aqui no nosso progresso tem até bastante peça para chegar. Não sei se é suficiente para a gente passar o Williams e Aston Martin, mas vai chegar. Essa meta de contrato, nossa situação é essa. Parece que vem uma ascendência bem leve, né? Eu espero que a gente chegue na nossa meta o mais breve possível. Enfim, vamos falar aqui com o nosso especialista em fabricação. 2 sessões sem danificar seu carro, mantenha os pneus abaixo de 120 graus.
Vamos fazer 2 sessões sem danificar o carro, que eu acho que é mais fácil. Especialista em túnel de vento. Ultrapasse 5 carros em qualquer sessão. Coletar atalhos, complete qualquer sessão com volta mais rápida. É bem difícil essa daqui, mas bom. Vamos nessa daqui. Vou arriscar nessa, né? Vamos tentar aqui. Talvez seja mais fácil da gente ter uma coisa que a gente precisa ultrapassar do que fazer em si uma volta rápida que exige mais do carro, né? Complete 5 voltas nos treinos livres. Beleza, isso aqui não preciso nem falar nada. E aqui agora no especialista em análise de estratégia, né? Em análise estratégica, no caso é uma especialista, né? Faça um programa de treino livre e uma estratégia de corrida perfeito. Eu acho que sim, isso aqui é mais fácil. Bom, pessoal, todos os nossos especialistas já estão prontos aqui para a próxima etapa, que vai ser, vamos avançar aqui, vamos ver se o cabeçote chega. Cabeçote chega, pessoal, só vamos. Próxima etapa, GP de Cornish em Jeddah, GP da Arábia Saudita, hein? Não quero que ninguém seja ausente dessa prova, porque essa daqui sempre promete e sempre cumpre, tá? GP de Jeddah é sempre uma maravilha. Então, se você quiser ficar de olho em tudo que acontece por aqui, já se inscreve, ativa o sininho para não perder o GP de Jeddah e os outros episódios. Ainda tem muito pela frente. Meu muito obrigado. Até a próxima. Winner Cosmo!